A reforma da Previdência proposta pelo governo quer que você trabalhe e morra sem se aposentar. Na proposta original, para ter aposentadoria completa, você precisaria ter 65 anos de idade e contribuir durante 49 anos. A sociedade pressionou e o governo cedeu. Agora são necessários 40 anos de contribuição. Isso é mais do que o praticado em muitos países desenvolvidos, onde, em média, se contribui 35 anos. Para ter direito à aposentadoria parcial, você vai precisar ter 65 anos e contribuir durante 25 anos. Mas as condições do mercado de trabalho no Brasil não permitem que o trabalhador contribua durante 40 anos. E mais grave ainda, o trabalhador brasileiro não consegue acumular sequer 25 anos de contribuição. Os números provam: 79% dos trabalhadores aposentados por idade contribuíram menos do que 24 anos. Ou seja, apenas 20% dos trabalhadores teriam como contribuir durante 25 anos. E 80% dos brasileiros não têm condições. Sabe por quê? Porque 50% dos trabalhadores têm empregos precários, sem carteira de trabalho assinada. Eles não contribuem para a Previdência e, claro, não terão proteção na velhice. Nas regiões mais pobres do país, mais de 60% dos empregos são precários. No Maranhão, 75% dos empregos são precários. Além do trabalho sem carteira assinada, de tempos em tempos, os trabalhadores são demitidos e outros são recontratados com salários mais baixos. Pronto, isso interrompe a contribuição para a Previdência. Em média, durante 12 meses, o trabalhador contribui apenas 9. Nesse ritmo, para acumular 25 anos de contribuição para a Previdência, são necessários 33 anos. Isso é mais difícil de ser cumprido pelas mulheres, que têm dupla e tripla jornada. Além disso, a reforma é ainda mais dura com o trabalhador rural. O relator da proposta também penaliza os trabalhadores do serviço público das 3 esferas de governo e retrocede conquistas dos servidores construídas há mais de 10 anos. Mas, ao mesmo tempo, ele mantém privilégios nas aposentadorias dos deputados, senadores e vereadores. Essa proposta da Previdência propõe que você trabalhe, contribua e morra sem se aposentar. Você acha justo? A reforma da Previdência do atual governo impõe regras muito mais duras do que as praticadas nos países europeus. Em geral, nesses países, as pessoas precisam ter 65 anos de idade e 35 anos de contribuição para se aposentar com valor integral. Aqui queriam impor 49 anos de contribuição. Na Europa, a aposentadoria parcial pode ser obtida com 61 ou 62 anos. E muitos países não exigem sequer tempo de contribuição. Basta a demonstração de 15 anos de residência ou de trabalho. Não dá para comparar. O contexto histórico e as condições de vida na Europa são muito diferentes do que temos aqui no Brasil. Em mais de 500 anos de história, tivemos 350 anos de escravidão. Somos um dos países mais desiguais do mundo. Nos países europeus, a desigualdade da renda é quase metade da nossa. E a nossa riqueza por habitante é cerca de 5 vezes menor. O salário mínimo na Alemanha, por exemplo, é 5 vezes maior que no Brasil. Quase 50% dos brasileiros trabalham em empregos precários, o que não acontece nos países mais ricos. Além disso, mais de 50% dos brasileiros ficam menos de 3 anos no mesmo emprego, já que a rotatividade é muito elevada.
Em países como a Itália, apenas 20% dos trabalhadores passam por isso. Nos países desenvolvidos, os jovens entram no mercado de trabalho por volta dos 23 anos. No Brasil, 46% dos homens urbanos e 70% das mulheres rurais começam a trabalhar com 14 anos. A expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos, cerca de 6 anos inferior à vigente em muitos países europeus. No caso dos homens, a expectativa de vida é cerca de 10 anos menor. E tem mais. O Brasil também perde feio em outros indicadores, como expectativa de sobrevida aos 65 anos, probabilidade de não atingir 65 anos, expectativa de duração da aposentadoria, probabilidade de vida sem saúde e expectativa de vida saudável. Mas, já que querem comparar, em média o brasileiro estuda menos de 8 anos. O alemão estuda quase 13. A taxa de mortalidade infantil no Brasil é mais de 4 vezes superior à de muitos países europeus. Com bases nesses dados, eu não considero nada justo adotar no Brasil uma reforma da Previdência com regras superiores às dos países desenvolvidos. E você? Você acha justo? O governo quer impor no Brasil regras para a reforma da Previdência muito mais duras que as dos países europeus. Isso não é justo. Nem enfrentamos as desigualdades sociais dos séculos XIX e XX. Mas, além de desigualdades, temos muitas diferenças regionais. A expectativa de vida no Brasil é de 75 anos. Mas em 18 estados ela é menor do que a média nacional. No caso dos homens, em mais da metade desses estados, ela varia entre 66 anos e 71 anos. Resumindo, em quase 60% dos municípios brasileiros, a expectativa de vida é inferior a essa média nacional. E menos de 1% dos municípios brasileiros têm IDH semelhante aos países europeus, que inspiraram a reforma da Previdência. O que ninguém conta para você é que 40% dos nossos municípios têm IDH semelhante ao de países como Botsuana e Uzbequistão. E 25% dos municípios têm IDH próximo do padrão da Nigéria e do Congo. Concluindo, 65% dos municípios brasileiros têm IDH semelhante ao de países africanos e menos de 1% têm IDH próximo ao dos países europeus. Como a reforma de Temer foi inspirada nos países desenvolvidos, ela só seria adequada para menos de 1% dos municípios brasileiros. Mesmo em uma só cidade como São Paulo, as desigualdades são imensas. A expectativa de vida no município de São Paulo é de 78 anos. Nos bairros mais ricos, ela chega a quase 80 anos. Mas em bairros mais pobres, como Cidade Tiradentes, Grajaú, Jardim Ângela e Iguatemi, ela varia entre 54 e 57 anos. E São Paulo, você sabe, é um retrato do Brasil. Diante de tudo isso, eu acho injusto adotar no Brasil regras previdenciárias superiores às dos países desenvolvidos. E você, acha justo?